primeira coisa é que eu acho que, eu tenho feito essa provocação, eu não acho que a esquerda tem que resistir. Aí eu vou copiar um bom sambista lá do Rio de Janeiro. A esquerda precisa reexistir. Porque se a esquerda resistir, é uma insistência em ser o que sempre foi. Que é belíssima a história da esquerda. Mas a gente precisa reexistir. A gente precisa repensar. A gente precisa entender outras coisas. E aprendendo talvez, e aí a esquerda tem problemas com isso, a ouvir mais do que falar, é ressignificar um pouco a sua forma. A esquerda durante muito tempo insistiu no debate da ética, e não deve desistir. Mas é preciso pensar também na estética. É preciso saber com quem fala, como fala e a hora de ouvir. Não tem como, no meu entendimento, pensar na crise que a esquerda está vivendo sem pensar na crise que a democracia está vivendo. Seria possível a gente viver uma crise da democracia e a esquerda não está em crise? Alguma coisa estaria errada, né? A gente vive uma crise brutal da democracia. Nós vivemos o ano de 2013, vamos ter diversas opiniões distintas, mas ali começa muita coisa que a gente até hoje não conseguiu responder, ou não conseguiu entender. Em 2013 tinha tudo ali, né? Tinha tudo ali, os maníacos do pato estavam lá, já tinha o hino nacional, já tinha bandeira, né? Já tinha a camisa da CBF falando em não corrupção, mas tinha também pautas fundamentais para a sociedade que a gente quer em 2013, não dá para... É só pegar os cartazes, porque eram poucas faixas e mais cartazes, eram manifestações mais individuais do que coletivas. Tinha já o problema com os partidos, tinha insistência, tinha violência já, mas tinham pautas essenciais, fundamentais, tinham questionamentos ricos e questionamentos pela esquerda ali. A primeira crise que a gente viveu em 2013 foi do nosso sistema cognitivo, a gente não entendeu 2013. De uma hora para outra, uma sociedade que se organiza no Facebook, não era mais no DCE, não era mais no DA, não era mais no sindicato. A nossa referência de uma grande passeata era 100 mil, e de repente tem 1 milhão. A gente não conseguia entender aquilo, nós demoramos muito a entender. E aí talvez a resposta mais fácil é o movimento da direita, que não era. Eu acho que resgatar um pouco essa crise da democracia, que lá em 2013 tem sementes importantes, eu acho que é um desafio hoje válido para essa reorganização, para a reexistência da esquerda. Nós não temos só uma direita golpista, e não dá mais para a esquerda dizer que boa parte dos problemas que a esquerda vive é porque existe uma direita golpista. Tem uma direita golpista, só que tem mais do que isso. Tem uma direita também fascista crescente, que nós não podemos achar que é piada. Aliás, se tem algo que vale no Trump, é dizer o seguinte, não dá para tratar como piada, não dá para tratar que não é real, porque nós fizemos isso ou não, né? Não, o Trump é aquela coisa bizarra, mas não vai vencer. Venceu, porra. Isso precisa nos dizer algo. Não é só uma direita. É o fascismo em forma de um projeto de direita no país. Nós vamos tratar como piada até 2018? Esse é um debate que a gente precisa fazer e se organizar para fazer essa disputa. Nós temos um governo, hoje, golpista, que buscou uma legalidade, evidente que nós aqui não concordamos com ela, mas enfim, há uma legalidade desse governo, colocada por parte do Judiciário e pelo Congresso, mas não há uma legitimidade. Do outro lado, nas grandes cidades, a gente tem uma enorme crise social, onde o que é legítimo não precisa mais ser legal. Essa ruptura entre legalidade e legitimidade, para mim, é a face mais perversa da crise da democracia que a gente vive hoje. E aí entra um elemento da luta de classes que a esquerda precisa aprofundar. A gente vive inúmeras chacinas acontecendo, principalmente com a juventude jovem, negra, pobre, moradora de periferia e de favela. Essas chacinas acontecem em todas as grandes cidades brasileiras. Essas chacinas são cometidas em boa parte pelo Estado. Essas chacinas, evidentemente, não são legais, mas elas estão legitimadas. E elas têm o apoio de uma parcela significativa da sociedade brasileira. Inexiste o debate de legalidade a partir do momento que uma legitimidade se constrói. Isso é uma enorme crise da democracia. A luta por direitos humanos é a essência, é um novo paradigma da luta de classe. Isso é decisivo para que a gente entenda isso. É um debate de classe, que a gente precisa ter pedagogia para fazer esse enfrentamento. E essa pedagogia não pode ser colonizadora. Com todo o respeito que eu tenho à academia é fundamental, mas não vai nascer dali. A academia é útil, a gente tem que se alimentar sim do que está na academia, mas isso tem que nascer de um trabalho de base. Não dá mais para o nosso modelo de governabilidade ser um modelo calcado num tripé
de acordo com uma mídia, que depois a gente chama de golpista, mas foi útil para o modelo de governabilidade. Não enfrentamos quando tinha que enfrentar, pela relação com as empreiteiras de um lado e pela relação com os partidos que não dá maioria em congresso de outro. Não é essa a governabilidade, essa lógica de governabilidade, e aí é a questão da autocrítica central que tem que ser feita pelo conjunto da esquerda. Essa lógica de governabilidade nos dá dois problemas centrais. O primeiro, acaba com qualquer possibilidade de trabalho de base porque ele não é mais importante. E aí a gente troca a sintonia pela cooptação. O desafio da esquerda hoje, na hora de debater com os movimentos que se multiplicam, e muitos caminham para um lado sectário, sim, o caminho para debater com esses movimentos é o caminho da construção da hegemonia na diversidade, é o caminho da sintonia, não é da cooptação, porque não vai cooptar, ainda bem, é o caminho do entendimento, da disputa de narrativa coletiva, da diversidade, é disso que a gente está falando, né? E o outro ponto é o debate da corrupção, para concluir mesmo. A corrupção não é uma questão moral, a corrupção não é uma conduta individual, a corrupção é uma estrutura. A escolha por esse modelo da governabilidade é a escolha pela convivência com a corrupção inevitável, porque está na estrutura de poder, independente de um ou outro, de conduta A ou B, né? É estrutural, é no financiamento da campanha, é na lógica política, é com quem a gente vai governar. É aí que está o debate da corrupção. E aí não dá para deixar a bandeira da corrupção, na luta contra a corrupção, uma luta nacionalista, com uma bandeira de direita e uma esquerda coada em casa, sem saber o que faz. Sim, enfrentar o debate da corrupção, sim, dizer, mas a gente enfrenta o debate da corrupção por um modelo de poder, por uma forma de governança que resgate o trabalho de base, que escute, que não seja colonizador, e que enfrente, que possa resistir um projeto de esquerda que seja coletivo. Acho que o que está acontecendo hoje aqui nos dá um sinal belíssimo de que não só é possível, como é necessário.